Aí, muito bem. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim ou não? Sim. Tá bom. Qualquer coisa, se travar, vocês me avisem, tá? Muito bem. Aí, as questões do pessoal de 12 a 17 anos ficou assim, ó. Como se variou o quadro entre os índios? Aí você vai responder segundo o texto. Como os tupis buscavam o sustento? Tem lá no texto também. De acordo com as informações do texto, como eram desenvolvidas atividades agrícolas? Olha aí, ó, de acordo com as informações do texto, tá bom? E aí a 4 é explique com suas palavras o que são características populares. O que são características populares? Característica popular, vou explicar para vocês e depois vocês coloquem com as palavras de vocês, tá? Por exemplo, a gente tem a cultura da festa junina, a gente tem a cultura de fazer pratos e comidas com mandioca, a gente tem a cultura da pesca, do plantio e da agrícola, né? Que é fazer a colheita de alimentos e trabalhar também com madeira, fazer a coleta de resíduos para que não poluam a natureza. Então, tudo isso são características populares, entendeu? Aí vocês vão lá, procurem com as suas palavras responder essa daí, tá bom? Segundo o texto, quais são as influências indígenas em nosso cotidiano? O que a gente faz que os índios também faziam, né? Ou fazem, porque os índios não deixaram de existir, eles apenas não habitam aqui na cidade como nós, mas eles existem. Então, o que os índios fazem que refletiu na gente, que a gente também faz? Então vocês vão, leiam o texto, né? Façam essa pesquisa aí e respondam quais são as influências indígenas em nosso cotidiano, tá bom? E aqui agora eu vou ler o texto dos pessoal de 6 a 11 anos. Vocês estão com a apostila aí, vocês me acompanhem, tá bom? A importância do povo indígena e seu contributo para a cultura brasileira. No dia 9 de agosto, temos o Dia Internacional Indígena. Então, não é o dia do índio, tá bom? O dia do índio é comemorado em abril. Nós estamos falando. Deixa eu só permitir aqui entrar mais gente. Já falo com vocês. Estão me ouvindo? Bom dia, Sidney, Nathalie. Bom dia. Ó, eu tô fazendo a leitura da apostila, tá bom? Acabei de começar. Vocês estão com a apostila aí? Sim. Tá bom, vai acompanhando o texto aí, tá? Qualquer coisa me chama aqui. Tá. Muito bem. Então, no dia 9 de agosto, nós temos o Dia Internacional Indígena. É um dia que engloba o mundo todo. Então, todos os países entram como referência nesse Dia Internacional, porque é internacional, sai do Brasil. Quando é nacional, é dentro do seu país. Internacional, ele alcança outros países que não só os seus, tá bom? Aí, o que acontece? O Dia do Índio é comemorado em abril, tá? Não é em agosto. Em agosto é o Dia Internacional. O Dia do Índio no Brasil é em agosto. Ou o Dia do Índio no Brasil é em abril. E o Dia Internacional é em agosto, que engloba o mundo todo, tá bom? Então, o povo indígena foi parte importante na formação da cultura brasileira, né? Eles têm uma influência e se revelam nos costumes, na alimentação, na língua e na mistura étnica do povo brasileiro, né? O que é étnica? É a sua raça, é a sua crença, de onde você veio, as suas origens. Então, eles misturaram isso, essa etnia, né? Eles misturaram. Então, o povo indígena é uma mistura de vários povos aí, tá bom? Na maioria dos povos, todos têm uma descendência indígena, porque eles foram os primeiros habitantes do mundo, do planeta, né? Eles eram os primeiros habitantes, antes de serem colonizados. Daqui a pouco vocês vão entender tudo isso daí, o que é colonização, como que eles chegaram aqui primeiro, tá bom? Eu vou passar um videozinho explicando para vocês. Muito bem. Podemos apontar o uso da rede de dormir, né? Olha aí os costumes dos índios, ó.
Podemos apontar o uso da rede de dormir, artesanato de palha e cipó, a fabricação de utensílios de cerâmica como algumas dessas marcas. Ou seja, olha lá o que eu perguntei para o pessoal de 12 a 17 anos. Quais são as marcas que os índios deixaram, né? Vocês podem tirar daqui também, ó, dessa explicação que eu tô dando. Quais são as marcas, né? O que a gente tem de costume que veio dos índios? Olha aí, falando, né? Uso da rede de dormir, artesanato de palha e cipó, a fabricação de utensílios de cerâmicas, entre outras. E na culinária temos a comida feita com milho, fruta e mandioca. Na medicina, destaca-se o uso de ervas medicinais. Vocês sabiam que tem pessoas que não tomam remédio, não aceita ir para o hospital, elas vivem de ervas medicinais, são pessoas que preferem as coisas naturais, as coisas que a natureza oferece. Existem muitos remédios que são a partir de ervas medicinais, né? Que são a partir de folhas e chás. Então, tem pessoas que se tratam somente com ervas medicinais, né? Igualmente também tem o folclore brasileiro, que isso daí destacou-se dos índios, né? Semana que vem a gente vai falar sobre folclore, preparando aí uma apostila bem legal para vocês sobre o folclore. E no folclore existem figuras dos caboclinhos, dos pajés, as lendas que contam a origem de plantas, né, como Vitória Régia, e também lendas que contam histórias de pássaros, como o Irapuru. As lendas indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltadas em mistério e fantasia. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos índios. Então, a educação dos índios não é uma educação igual a nossa, que a gente vai para a escola, aprende português, matemática, né? Educação física. Não, lá os índios, eles aprendem a caçar, eles aprendem a se defender, eles aprendem a sustentar os povos deles mesmos. Desde pequeno eles já aprendem a sustentar a família, cuidar uns dos outros, né? E na escola o que eles aprendem é a cultura deles, é as histórias que o povo conta, é como fazer essas ervas medicinais, como aprender a trabalhar, são coisas assim. Eles têm uma educação totalmente diferente da nossa, né? Hoje em dia não, hoje em dia eles estão aí habitando entre nós. Tem índio que mora assim aqui na cidade também, e tem índio que vai para escola, mas normalmente eles têm uma escola lá na aldeia deles, onde eles aprendem assim o básico, né, do português e da matemática, para aprender a se comunicar, para aprender a ler também. Mas não é totalmente igual a nossa. Eles têm assim muita diferença na educação deles, tá bom? Ó, vamos ver o que mais que eu parei aqui. Tá, contada em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes, as lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizam e fazem parte do nosso folclore, como eu já tinha falado aí pra vocês. Aí eu deixei aqui, ó, pra vocês, ó, a lenda da mandioca. Vocês estão vendo aí? Estão acompanhando aí? Sim. Pois, ó, vou ler aqui pra vocês. Muito bem. A mandioca é uma raiz cuja origem é explicada a partir de uma menina chamada Mani. Gente, muito legal. Eu aprendi essa lenda na escola e eu lembro até hoje. Aí eu resolvi passar para vocês. Uma menina chamada Mani que foi enterrada numa oca. Mani, neta do cacique, era muito querida pela sua tribo, tendo falecido durante o sono. Um dia pela manhã, sua mãe a encontrou com um sorriso descansado e encantador. Então a mãe dela foi acordar ela e ela já tinha partido, ela não estava mais lá. Ela tinha descansado, né? Mas ela descansou feliz, ela descansou com um sorriso encantador, diz a lenda, né? A menina foi enterrada em uma oca onde ela vivia. Então, quem sabe o que são ocas? Ocas são aquelas casas de palha onde os índios moram, né? Elas são assim meias arredondadas e os índios moram lá, né? Então, inconsolável com a perda, a sua mãe chorava e umedecia a terra com as suas lágrimas. Olha só. Que coisa, a mãe chorava e regava o lugar onde a Mani havia sido enterrada. Da mesma forma como se ela estivesse sendo regada. Então, olha só que legal, a mãe chorava e aquelas lágrimas regavam o lugar onde a menina tinha sido enterrada. Neste local, um dia, quando a mãe olhou, nasceu uma planta diferente. E a mãe passou a cuidar daquela planta. Até que um dia cavou a terra. E aí ela começou a cavar a terra e notou que estava florescendo, que estava ficando rachada, né? Quando ela aprofundou, ela
ela ficou com uma esperança, né, naquele tempo, de que a filha dela tivesse renascendo. Mas não, porque não é possível uma pessoa renascer da terra, né? O que era? Era uma raiz. E naquela raiz, a mãe ficou muito feliz porque ela entendeu que era um sinal de que sua filha estava bem, que tinha deixado para ela, né, um sinal de que ela estava bem. E aí, ao cavar a terra, a mãe descobriu a raiz e colocou um nome de e juntou, fez uma junção, colocou o nome de mandioca, né? Traduzindo, ela juntou manioca, porque a mani foi enterrada na oca, daí ficou mandioca. Legal, né? Então essa foi a lenda aí, tá bom? Da mandioca, que segundo os índios acreditam que foi por isso que surgiu a mandioca, porque a mani trouxe, né? Porque a mandioca também é um alimento, então alimentava o povo, alimentava todos e ajudou muito, né? Contribuiu para o sustento da aldeia onde ela morava. Muito bem, vamos lá para a pesquisa. Eu deixei uma atividade bem facinha aí para vocês, hein? Bem babinha, ó. Vamos pesquisar? Peça ajuda de alguém próximo a você para realizar essa pesquisa em livros, revistas ou no Google. Por que eu deixei no Google? Porque é muito simples, né? Vocês têm acesso ao celular, então vocês podem dar um Google lá, pesquisar, né? Fazer a pergunta que tá aqui, ó, por exemplo. Como o índio se veste? Vocês podem ler. Quem sabe ler e escrever pode escrever. Eu não coloquei aqui para escrever, eu coloquei desenho ou recorte. Mas se você que sabe ler e escrever prefere escrever do que desenhar ou buscar um recorte, não tem problema, pode escrever também, tá? Eu deixei um espaço maior para aqueles que não sabem escrever. Eu deixei um espaço maior para fazer desenhos, recorte, tá bom? Ou colagem. Muito bem. Como o índio se veste? Vai fazer aqui para mim. Qual é a sua alimentação? Onde é sua moradia? Como o índio convive com a natureza? Então, a gente já sabe que o convívio do índio com a natureza é um convívio maravilhoso, né? Porque eles que são os protetores da natureza, certo? Então, eu deixei aí essas 5 perguntinhas para vocês, né? 1, 2, 3, 4. 4 perguntas, desculpa. 4 perguntinhas aí para vocês. E vocês façam para mim bem bonito, tá bom? Não tem problema como você quer responder. Desenhando, escrevendo, com recorte e colagem, não tem problema. Façam a maneira de vocês. O importante é vocês saberem como que os índios comem, como eles se vestem, como eles se dão com a natureza, tá bom? E aonde eles moram, tá bom? Esse é o mais importante para vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação à apostila? Não? Professor, Oi. a senhora falou para mim pegar a apostila de 11 anos, né? Isso. O que você achou? Mas aí, não, aí a minha mãe falou para a mulher, aí a mulher falou assim que é só até de 6 a 10 anos. De 6 a A 11. 11. De 6 a 11. Ah, então você ainda tá junto com a do Sidney, né? Tá igual a de vocês. É, Ah, então tá bom. Não tem problema não, tá? Tá tá. ótimo. Aí foi essa daí que eu fiz pra vocês. Aí você fica a seu critério, tá bom? Querer desenhar, querer escrever. O importante é vocês pesquisarem e responder, tá bom? Tá. Então tá. Muito bem, gente. Eu vou passar aqui pra vocês um vídeo, tá bom? Muito legal. Não me abandonem, fiquem aí, por favor. E a gente vai assistir junto. Combinado? Sim. Peraí que tá indo, tá bom? Só um minutinho, que essa internet aqui vocês sabem, né? É a bênção da nossa vida isso aqui. Mas vai dar tudo certo. Só um minutinho.
Peraí, gente. Foi. Acho que agora vai. Vamos lá, YouTube. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fechar esse aqui. Pera aí, gente, que o vídeo travou aqui, mas vai. Ué, gente, o que acontece? Deixa eu ver. Ah, fui certo aqui, cadê? Ah, tá certo. É, gente, quando eu faço teste aqui vai. Quando é pra passar pra vocês, esse YouTube me deixa na mão. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, Peraí. pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que Peraí que eu vou fazer diferente, que não tá Porém, rodando apesar de imagem terem pra sido vocês, né? generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias. Peraí. Eu vou consertar isso aqui. Pra passar a imagem pra vocês, porque não tá passando a imagem. Deixa eu entrar aqui de novo. Peraí, tá, gente? Vai dar tudo certo. Não sei por que esse vídeo trava tanto. Esse vídeo é muito legal, quero muito que vocês assistam. Porque ele deixa bem explicadinho a passagem do índio aqui na Terra, sabe? Sobre a cultura deles. É muito interessante porque tem coisa que a gente nem imagina. Tem coisa que a gente nem imagina, nem sabe e que foram os índios que trouxeram. Mas vai dar certo. Peraí que vocês vão assistir já.
Tô entrando de novo aqui no YouTube, tá? Agora vai. Só abrir o vídeo agora. Pera aí, tá, gente? Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras.
Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo. Uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política
e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Enraizando. Gente, eu sei que não deu pra ver muita coisa, né? Teve uma hora que travou bastante e deu bastante eco, né? Mas vocês conseguiram entender um pouquinho? Estão me ouvindo? Tem alguém aí? Deixa eu aumentar aqui. Aí. Muito bem. Vocês viram como esse vídeo foi interessante? Olha só, eu mesma não sabia que quando colonizaram o Brasil, eles contaminaram os índios. Olha só, as pessoas que vieram de fora contaminaram os índios, trouxeram doenças para eles. Sabe essa pandemia que tá tendo agora do coronavírus? Com os índios não foi diferente, foi uma pandemia que matou milhares deles. Eles eram mais de 5 milhões, 6 milhões e ficaram em 600 mil. Então, mataram muitos índios, acabaram com muitos deles. E hoje em dia eles brigam e lutam pelos direitos deles, viu? Porque não é qualquer... As pessoas não podem entrar lá na aldeia deles, invadir e acabar com tudo, não. Hoje em dia eles sabem que eles têm direitos, que eles não são escravos de ninguém, e se entrar no território deles, eles atacam, viu? Tem que ter permissão para entrar no território dos índios, sabia? Vocês sabiam disso? Sim. Então, pois é. E aí também os índios, eles podem e eles fazem faculdade, eles têm celular, eles têm internet, eles têm a cultura do artesanato, né? Eles fazem artesanato, eles vendem, eles têm um sustento diferente de como era antigamente. A gente pensa no índio, a gente não pode pensar num povo que vive no mato, isolado do mundo e não sabe de nada, não. Eles são muito inteligentes, eles conhecem a modernidade, eles conhecem o direito deles. Tem índio também no governo, viu? Tem índio na política, né? Eles fazem parte da política para defender o povo deles. E tem uma fundação que chama FUNAI, que é a Fundação do Índio, né? É a fundação que garante a saúde do índio, que garante a educação, que garante o sustento. Então, eles são respaldados, eles têm essa proteção do governo que se chama FUNAI. É esse fundo aí que cuida dos direitos e deveres dos índios, tá bom? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não se esqueçam de vir aqui essa semana pegar a apostila, tá? Pegar a apostila, pegar o livro. Vocês estão lendo os livros direitinho? Estão vindo aqui escolher o livro de vocês para ler durante a semana? Gente, vocês estão me ouvindo? Mas não tá pegando não, pro. Não tá pegando o livro para fazer leitura? Não estão entregando para vocês? Não. Não tem mais livro. Não tem mais livro? Tá bom, eu vou ver isso direitinho, tá? E aí eu passo para vocês. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Não saiam daí, abram a câmera pra gente tirar a nossa selfiezinha maravilhosa. Travou tudo. Muito bem. Aqui estão todos vocês. Peraí que eu vou tirar nossa foto, hein? Bem bonita. Muito bem. Foi. Gente, deixa eu falar pra vocês. Dia 14, né, Nathalie? Foi seu aniversário? Sim. Parabéns! Muitos anos de vida, muitas felicidades. Parabéns pelos seus 11 anos aí. Uma menina inteligente, participativa, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida, tá bom?
Obrigada. Beijo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas famílias que estão aí sempre com a gente, tá bom? Qualquer dúvida me chamem aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Beijos. Tchau. 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 Tchau.